noite. Boa noite. Todo mundo bem? Eu tenho que ficar aqui, né? Sim. Ah, que legal. O número vai... Quanto tempo eu tenho? O que quiser. O que quiser, não pode, eu acho. Tudo bem com todo mundo? Que coisa boa. Juliana pediu esses dias para eu vir e poder me falar um pouco com vocês. Meu nome é Zip. Alguns de vocês já me conhecem. Outros ainda não. Alguns conhecem mais, outros conhecem menos. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha história, porque assim foi pedido, porque recentemente vocês falaram muito sobre crianças, sobre encarnações e essas coisas. Parece que falaram, não falaram? Nesse exato momento eu vivo dentro do Juliano. Há algum tempo atrás, meu pai, meu progenitor, me transmigrou, correção, a palavra está incorreta, me transmigrou para dentro do Juliano, pelo menos uma fração minha. Foi no final de 2019, na última cirurgia do coração que ele fez. Meu pai, quer dizer, meu progenitor, que aqui vocês o conhecem como Zularion, me criou para uma finalidade e eu estou cumprindo esse propósito agora. Então, eu, junto com a Adriana e escondido do Juliano, mudamos para dentro. Aqui um transmigrado é o que vocês conhecem já como entrante. Qual a diferença? Um transmigrado, ele precisa da autorização do seu hospedeiro. Eu comecei aqui, nesse momento, e vou contar como tudo começou. Eu já estou quase no finalmente. Então a gente vai fazer, por exemplo, tal como uma série. Assistem séries? Muito vagamente eu assisto alguma série. Quer dizer, eu preciso que o Juliano assista uma série para que eu assista também e absorva. Eu fui criado em um laboratório, na nossa nave. A nossa nave, ela é uma das naves mães que aportam com... Quer dizer, era, né? Porque eu já não estou mais, entre aspas, vivo. Então, quando eu fui criado, nossa nave, ela aportava na Confederação, e lá nós tínhamos alguns privilégios. E uma das pastas da Federação é auxiliar no que aqui vocês falam, Projeto Nova Terra, alguma coisa assim, para reestruturar a Terra, blá blá blá, um monte de coisas que até mesmo vocês perdem. E é um pequeno equívoco, né? Hoje mesmo eu pude ver um vídeo de alguém fazendo é como se fosse uma bela canção a nós que vamos auxiliar. Não é bem assim, não. Mas muitos de vocês humanos que aqui estão transferindo para nós a sua capacidade de consertar a história de vocês, que é a história do planeta Terra. A mim foi dado um projeto, uma missão. Quando eu me inteirei, existe essa palavra, inteirei? Quando eu me inteirei por ser, eu tinha aproximadamente o que vocês chamam de 6 anos. Eu tive alguns irmãos, entre aspas, que era do mesmo projeto de genoma. Inclusive, um deles
antes de mim esteve aqui, mas ele não conseguiu suportar o quantum energético da Terra. Ele ficou depressivo. O nome dele era Zig, Z-I-G. Não sei se alguém aqui chegou a conhecê-lo. Então depois disso eu apareci. E a minha estrutura molecular ela foi levemente adaptada para que meu nível de serotonina pudesse combater até mesmo a quantidade de ondas energéticas, como os pensamentos negativos, tantas coisas densas que estão aqui na atmosfera de vocês. A grande maioria também é tudo criação de vocês, não sei se vocês sabem. Quando eu conheci esta casa, eu conheci um pouco antes de Juliano chegar. E quando ele chegou ficou mais fácil para mim, porque existe essa relação, correspondência de DNA, existe ela também com a equipe do Zularium, então fica fácil. É como se fosse tudo entre família. Compreende o que eu falo? Não por aí, mas por aí. E então, quando o Juliano chegou, passado algum tempo, quando nós decidimos nos conectar, começamos vagarosamente. Eu acho que a primeira a se conectar com o mental de Juliano foi a Tila. Pelo que eu me recordo, foi a Tila. Eu tenho registros de que em algum momento o Zularium também tentou se conectar, mas Juliano não conseguia canalizar o Zularium na época. O nível frequencial ainda não estava adaptado. Então eu vim, me apresentei e ficamos um tempo trabalhando. Tal como meu progenitor, eu tive algumas habilidades e aptidões de geneticista, cientista genético, é assim que fala aqui, né? Geneticista. Então, quando tudo isso aconteceu, eu estava trabalhando. Algumas pessoas que passaram durante a minha canalização, ou seja, canalização com Juliano, porque alguns de nós chegamos aqui e trabalhamos, outros ficam apenas em nível mental. Então eu coletava sutilmente determinadas substâncias do seu corpo astral. Então eu coletei, por exemplo, líquidos, substâncias. É como se fosse uma biópsia, entende isso? Eu coletei algumas amostras de tumores, algumas amostras de secreções e fui levando para a nave. É claro que já havia tantas outras amostras lá, mas nenhuma delas era para teste de DNA ou alteração de DNA. Elas serviram para dar sustento, base ao propósito nosso. O propósito meu, por mais que a gente pense não existe propósito, meu propósito que me foi concedido, e eu adoro esse propósito, foi poder encarnar na Terra e ancorar uma nova forma de tratamento, de saúde. Essa nova forma de tratamento, ela era baseada, ou é baseada, em tratamento com anticorpos. E a gente faz uma pequena reversão de DNA, na estrutura do DNA. Dessa forma, consegue imaginar você algum dia conseguir se curar do diabetes? Consegue imaginar em algum dia você conseguir se curar de alguma outra doença? Essa era basicamente aquela missão. E ela continua sendo.
Então nós chegamos. Eu tinha 12 anos quando eu conheci Juliano. Com 12 anos houve um apelo a ele para que eu pudesse vir como filho. Então ele me disse algo, e é algo que eu sei que ele disse para todo mundo também. Ele disse que não era para eu vir através dele, porque ele não queria filho, e também que não deveria vir através de mim, quer dizer, eu não deveria vir através dele, porque Goiânia fica um pouco distante de alguns centros de pesquisa genética. Ele me falou, vai nascer lá em USP, vai nascer perto de algum professor da USP para você puder. Eu estou com pequena dificuldade na conjugação dos verbos, está bem? Se eu falar errado, me corrijam. Ele disse, vai nascer filho de algum professor da USP. Em tese eu segui o conselho dele. O Zularian seguiu. Antes de eu encarnar, porque eu estou encarnado, e é uma história um pouco, às vezes, complexa de entender, antes de eu encarnar, houve todo um preparatório, uma adaptação do meu corpo, uma adaptação dos meus corpos sutis. Essa adaptação dos meus corpos sutis me custou alguns anos no tempo de vocês. Um belo dia eu cheguei aqui, eu tinha 12, depois de um tempo eu voltei, eu já tinha 16 anos. E depois de um tempo eu voltei, eu estava com 20 e poucos. Você lembra disso, Adriana? E a Adriana falou, você parece triste. Eu falei, não, eu apenas envelheci. Mas envelhecer causou um certo estranhamento. Então, quando tudo estava indo nesse propósito, eu tive que deixar o corpo físico que eu tinha. O meu corpo físico hoje, ele está em estado de criogenia. Ainda não consigo ter uma onda tão perfeita quanto vocês. Você pode estar pensando, mas você é um produto de laboratório? Sim, um produto de laboratório. E por favor, não fale rato de laboratório, que isso me ofende. Engraçado, né? Alguns de nós temos sentimentos parecidos com vocês. Eu fui, sim, gerado em laboratório, como muitos outros são. E existe o que vocês chamam de afeto? Sim, existe. Muitos à nossa maneira. Alguém aqui conhece a Atila? Alguém a conheceu? Levante a mão para eu ver. Só vocês ainda? Quem conheceu a... Sim. Quem conheceu a Atila sabe que ela tem um universo interno de amor e ternura, não é verdade? Pois é. A sua criação foi com qual objetivo? Eu não ouvi. Um objetivo na sua criação? Sim. Eu estou falando sobre ele agora, que é trazer esse tratamento para a Terra. Lembra que é o tratamento com anticorpos, recodificação de DNA, recombinação de DNA? É isso. Imagina que você está com um tumor e nós conseguimos, de alguma forma, não, por favor, não imagine, desculpa, mas se um determinado indivíduo tem um tumor e nós conseguimos trazer a medicação correta para tratar esse tumor e reverter, por enquanto vocês precisam de uma medicação, mas vai chegar o tempo que não vão mais necessitar. Acreditam nisso? Mas temos que co-criar. E aqui na Terra é tão difícil, porque a gente esbarra em um negócio que é a máfia da indústria farmacêutica. Interessante.
quando nós escolhemos o Juliano, ele era farmacêutico, né? Olha só. Eu acho que não. Então, continuando. O meu corpo físico que eu tinha, que vibra em quarta dimensão, e é claro que se ele estivesse aqui vocês poderiam vê-lo, ele é um pouquinho parecido com o de vocês. Na verdade é bastante parecido. Talvez meus olhos sejam um pouquinho diferentes. Talvez eu tenha mais sardas, alguma coisa assim. Quer dizer, meu corpo lá. E hoje ele está congelado, em criogenia. O que vocês conhecem como alma, espírito, que é o mais próximo do que eu tenho, foi dividido em 5. Que aqui vocês devem falar de fractal, não é isso? Então é aí que entra um pouco esse pedido do Juliano e de Odair, para que pudesse falar, porque no meio dessa criançada toda que vocês têm falado no curso de vocês, que uma criança nasce lá, está com 3 anos e fala para os pais: eu não gosto daqui, eu quero voltar lá para a nave onde eu estava. Isso tudo é verdadeiro. Embora vocês não possam me enxergar, talvez tenham apenas que acreditar ou não nas palavras que estou falando através desse canal. Você vai passar pelo seu crivo de análise e julgar para você se isso é aceitável ou não. Se você aceitar, está tudo bem. Se você não aceitar, está tudo bem. O mundo continua caminhando da mesma forma. Então o Zularion e a equipe, a nossa equipe, eles me dividiram em 5 partes. E de alguma forma eu já estava trabalhando as sensações humanas daqui. Consegue imaginar o que é a sensação de que talvez vai morrer? Consegue imaginar como é saber que a sua vida nesse corpo ou naquele corpo está passando, está chegando o seu dia e você vai continuar de alguma forma? Foi mais ou menos isso que eu senti. Um pouquinho de medo, mas não tanto quanto vocês. É só um pouquinho. Mas não é medo de fazer o que eu tenho que fazer ou o que nós temos de propósito, mas é aquele medinho que a gente fala, que é a sensação de encarar o desconhecido. Quem aqui sente esse tipo de medinho ao encarar o desconhecido? Toda vez que nós temos que, ou melhor, eu posso falar nós, porque agora eu sou um de vocês. Toda vez que nós temos que encarar o desconhecido, situações novas em nossa vida, nós ficamos com receio. Mas então eu lembrei de algo que também tem no Juliano, que eu gosto e eu acho interessante. Como pode ser divertida essa aventura? Eu lembro, assim que eu tinha sido transmigrado, aconteceu a minha primeira viagem. Não, a segunda viagem, que a primeira foi para a casa dos avós dele. Eu quis dirigir o carro e ele não deixou. Ele disse que eu não estava preparado. Eu falei: eu dirijo até nave. Porque quero dizer, as naves eram meio que simuladores. A gente pilota algumas pequenas, tem uma trilha. Eu estou vendo uma imagem aqui. Aqui vocês têm um circuito de pista chamado Detran, não tem? Um circuito de pista? Estou vendo na mente, na memória.
Nós temos um circuito parecido, só que não é em terra, é um pouco lá para cima. A segunda viagem que eu fiz, eu olhava para o Juliano e dizia comigo mesmo, pensava, porque eu fico também quase o tempo todo hibernando. É difícil manter, às vezes, com tanta serenidade quanto ele tem feito ultimamente, manter a consciência dele harmonizada e estável, e a minha também. É como se fosse dupla personalidade para vocês, né? Então ele foi por um lugar chamado Chapada Diamantina. E eram várias horas de viagem. Vários desafios foram encontrados. E a única forma de superar os desafios e o medo do desafio do desconhecido é olhando para aquilo e falando: que aventura vai ser essa? Quem é que não gosta de uma aventurazinha de vez em quando? Você não? Não foi você que trocou um apartamento recentemente? Foi. Não olha isso como uma possibilidade de aventura novo? Não. Está bem. É consequência. É consequência. Ok. A aventura é quando ela para no meio do milharal e não sabe como parou lá, né? Aí eu já não sei, eu não tenho essa memória, nem o Juliano tem. Olá, tudo e você? Então eu fui fracionado em 5 partes. A primeira parte sou eu que estou aqui. Eu não tenho todo mais o meu nível de intelecto cognitivo. Fui transmigrado e colocado dentro do Juliano. Porque não era certeza. Só um minuto. Não era certeza que ele ia ficar aqui ou não depois da cirurgia. O coração dele. Tinha um pessoal querendo levar ele não quis ir. E aí, se Juliano não suportasse, eu ficaria no lugar. Simples assim. Eu tinha, ou melhor, eu estudei bastante o modus operandi. O modus operandi dele, para poder fazer minha personalidade ficar muito parecida com a dele. Porque vai que depois vamos... O que ele não gosta? Alguém sabe me dizer? Que essa parte está bloqueada. Alguém sabe algo que ele não gosta? Me diga, por favor. Imagina ele então... É verdade, ele não gosta. Não consegue. Imagina então, em uma pequena proporção, que ele não gosta de limão. Mas depois começa a gostar de limão. Nossa, o que aconteceu? Imagina vocês que são amigos, depois ele não querer mais a amizade de uma cirurgia. São indícios de uma entrância. De algo que mudou, que seria por causa de uma entrância. Mas então eu estudei tudo. E aqui estou. Isto foi o primeiro fractal. Zularion, Adriano e eu fizemos tudo na escondida, em oculto. Porque se Juliano soubesse, ele ia ficar ansioso. Eu acho que eu estou falando o nome muito dele, né? Tô. E vocês estão gravando. Qual era a sua pergunta? O Juliano, enquanto você ferrar com ele, que é o agregado espiritual dele. O que é um agregado espiritual para você? O corpo físico, o corpo mental, o Que está grande, não está? Sim. Estou vendo. Você, enquanto... Você de quarta dimensão? Você quer saber quantos eu tenho? Hã? Você quer saber quantos corpos eu tenho? Não. Você tem o seu agregado também, o Juliano tem o dele. Como é que fica você? Você acabou de dizer que está dentro dele. Você não estaria invadindo o agregado físico dele? Como é Eu que sou fica transmigrado. isso? Eu sou transmigrado. Sim. Existe todo um processo
para a transmigração segura. A conexão. Quando, depois de alguma insistência, nós queríamos que ele me aceitasse como um filho, houve um dia então que ele disse, ali, assim, virando a esquina, a curva, ali, depois do filtro, tinha uma mesa de apometria. E eu estava ali na conexão com ele, conversando sobre isso, e ele disse, olha, então vem do jeito que você quiser. Ele falou desse jeito. Vem do jeito que você quiser, pode vir que eu te ajudo. Faz o que você quiser então. Aí eu olhei assim, é esse que ele fala, desse jeito. Mas então nós analisamos e pensamos, realmente tem muita coisa que está sendo colocada para ele. Não vamos mudar a vida dele dessa forma. Existia a possibilidade dele ir embora, bye bye terra, aí eu poderia ficar no lugar. Simples. Mas então, da forma que está, para mim está ótimo. Porque teve a permissão dele. Foi uma permissão meio... Qual que é o sentimento ou a expressão que a gente pode dizer junto com essa? Não foi sarcástica, não. Do jeito que ele falou. Forçada? Irônica. Talvez irônica. Ele falou desse jeito. Tá bom, então se você quiser vir, vem do jeito que você quiser que eu te ajudo. Bom, agora ele está me ajudando. Então, houve a permissão. Quando há um caso de entrância, e tomem cuidado com o que dizem na internet, tem entrantes, nem todos são tão legais quanto eu. Tem entrantes que são maus. Mas mesmo assim, dentro de todo esse processo, aquele agregado é desvinculado do corpo físico e um outro agregado é ancorado naquele corpo físico. No caso de entrância, né? Sim. No caso de transmigrado, é uma entrância muito suave, muito diluída. Nesse caso, nós estamos, esse receptáculo físico está compartilhando a consciência original e a minha. Como se fosse uma simbiose. Bingo. Isso mesmo. Mas uma simbiose não parasitária, equilibrada. O meu segundo fractal nasceu em um país chamado Nova Zelândia. O terceiro fractal nasceu em um país chamado Inglaterra, em uma cidade chamada Oxford. O primeiro fractal, que sou eu, é encarregado de enviar todo este agregado de conhecimentos, de sabedoria que Juliano tem acumulado em todas as vidas e aqui, enviar todo esse aprendizado, toda essa experiência espiritual e astral, enviar para os outros dois, para que eles não necessitem saírem do foco deles, porque cada qual vai fazer o seu próprio medicamento, ou sua própria pesquisa para gerar os tratamentos de DNA recombinante e anticorpos. Já imaginou seu corpo sendo tratado com anticorpos sem a química pesada de tanta medicação? Então você, o humano, quer dizer, amigo, você, Alexandre, você. Essa foi a minha missão, essa é a minha missão. Os meus outros dois fractais estão indo bem, graças a nós e a fonte. Não queremos que eles tenham religião, mas queremos que eles tenham o contato com os valores humanos e com a verticalização. Queremos que eles tenham contato com a fonte da vida, mas não através de uma religião,
e sim eles poderão ter através dessa consciência. Sabe esse despertar de consciência que vocês têm? É a mesma coisa para eles. Um belo dia eles vão começar a perceber, os pais deles, pensarem, nossa, como... Não posso dizer os nomes. Como meu filho e minha filha têm uma sabedoria, como têm um conhecimento. Sabe isso que acontece com a maioria dessas crianças, que aqui vocês dão tantos nomes? É índigo, é cristal, é não sei mais o que, esmeralda, maxim, diamante. Daqui uns dias vai faltar minério na Terra para tanta criança. Eu quero fazer uma pergunta em cima, inclusive, disso. Porque a gente presta um atendimento e cada vez mais esses jovens, né? Então, em termos assim, terapêuticos, como se trabalha dentro dessa questão do tratamento em si, apesar que é genético, mas eu falo assim, o que a gente pode trazer nessa parte psicológica, além do novo traz o leigo, né? Mas o que a gente pode trazer como argumento para esses seres, para eles realmente terem interesse De permanecer na Terra? A grande maioria vai se esquecendo aos poucos. A grande maioria vai começar a esquecer, mas até lá é muita paciência e não deixar que esses seres, que essas crianças, sejam os pais dos pais. Essas crianças, elas estão vindo cada vez mais e muitos pais estão transferindo a tantos outros a função de educá-las, a função de orientá-las, de dar regras. Isto é esperado que os pais façam também. Mas às vezes tem uma outra questão, você disse genética, né? Mas agora não me cabe a genética mais, me cabe o vibracional, assim como vocês. Somos todos iguais agora. E é bom falar isso. Então, muitas dessas crianças, Alexandre, precisam de adequação na vibração delas, principalmente nos corpos. Talvez futuramente vocês vão saber quantos angstroms, quantos hertz um corpo sutil pode vibrar. Mas até lá, a espiritualidade, as conexões, as hierarquias de vocês podem usar todo o fluido energético universal que tem canalizado através de vocês para ir adaptando e moldando a frequência vibratória de cada corpo. Muitos precisam de tratamentos, outros muitos precisam de disciplina e ao mesmo tempo precisam de natureza, de aprender o que é uma fazenda, aprender que o leite da caixinha não vem da indústria, e sim o leite bovino vem de uma vaca, ainda é de vaca, né? Sim. Aprender essas coisas, aprender a olhar a cor do sol, escutar as histórias dos antigos que parecem apaixonante aqui. Eu não sei se é porque eu não tive essas coisas, então quando eu ouço, eu meio que fico contente e feliz. chama causo. Juliano está dizendo para eu chegar para trás que eu estou sem máscara. Certo. Desculpa. Então é isso. Agora nós chegamos no aqui e agora da nossa linha. Eu quero dizer para vocês que foi muito bom rever alguns rostos conhecidos, sentir a energia de vocês e conhecendo outros. Eu estou disponível para perguntas. Quantas horas, por favor? 20h46. Uhum. 9h46. Pergunta? Vocês escolheram, como é que é esse processo de escolher o terreno para trabalhar? É pelo plano energético ou
Você, no outro caso, poderia ser, um exemplo, você seria, não estou dizendo você, porque você já explicou o processo. O ET, o extraterreno, como você quiser, ele tem que ter o terreno tem que ter algum quanto energético semelhante, ou tem que mudar do mesmo órgão astral, uma coisa assim. Eu não sei se eu consegui compreender a sua pergunta. Se qualquer um poderia passar por esse processo, independente do quanto energético essa pessoa tem. É isso? Mais ou menos. Adriana, você consegue traduzir? A ligação, porque, por exemplo, o Juliano ensina, é isso, né? É. Por que o Juliano? Porque hoje, Juliana, porque você não escolheu ela, por exemplo, devido ao quanto energético, alguma. Por que você escolheu o Juliano? Por que o Juliano escolheu o Juliano? O Juliano. Certo, eu vou entrar em algo muito particular do Juliano. Em Cassiopeia, quer dizer, na nossa nave, existe um bairro enorme que é de equipes que englobam um experimento muito interessante. Neste bairro existem diversas equipes que possuem seus projetos em andamento em conjunto com seus DNA relativos que estão encarnados aqui na Terra. Sabe, nós temos o Larion, que é arcturiano, Vrope, que é um insectoide, Attila e Taurus são semi-anfíbios, e alguns outros, tem o Aramin também nessa equipe. Todos eles têm conexão de mônada com o Juliano. Então somos DNA relativos. Era isso. Certo. Em algumas pessoas aqui de vocês, é mais fácil se elas tiverem uma determinada linhagem dentro do jogo cósmico que desce aqui para a Terra, que sai de Ravonna e desce para a Terra. Nessas é mais fácil se elas não se perderem. E Juliana também teoricamente ia morrer, a gente ia aproveitar o corpo dele. Mais alguma pergunta? Eu queria compartilhar, assim, porque eu não sabia o que era entrante. E eu tive um sonho. Seja breve, Juliana está dizendo. Certo. Nesse sonho, eu estava em um lugar, não sabia onde era, eu estava com seres que eu não conhecia. E eu estava num lugar que eu não sabia o que estava acontecendo, parecia um processo de encarnação, mas não era. E aí, minha mãe faleceu tem um ano, minha mãe falava assim, quando for a minha vez, eu quero escolher a cor do olho do cabelo. E aí eu falava para ela, mãe, você acabou de desencarnar, tá doida? Que você quer voltando? E aí eu perguntava para esses seres o que estava acontecendo ali. E aí ele falava assim, isso aqui é transferência de alma. E aí o que é isso? E aí eu fui perguntar a Bodarico, assim, o que é transferência de alma, porque eu nunca ouvi falar disso. E aí foi a hora que ele falou que eram os implantes. É uma das possibilidades, como também é a possibilidade de você desanexar, desvincular um determinado fractal de uma mônada e passar para outra. Também. Tá? Tem algumas outras. Mais alguma pergunta? Vamos lá, eu venho aqui uma vez na vida e outra na vida, vocês não têm perguntas? Humana Natália. Nesse tratamento de estrutura do liminar, tem algum processo para de tratamento de transtorno do humor? Ou alteração do humor? Ou é só humor? Depende da origem desta raiz. Você está dizendo, por exemplo, a questão do humor, que ela é algo muito complexa. Sim. Algumas vezes ela pode ser uma disfunção hormonal, por exemplo.
ser originada, causada por uma disfunção hormonal. Nessa disfunção hormonal é possível. Agora pode ser que tenha uma outra possibilidade, que seja, por exemplo, um ferimento em algum corpo sutil. Já não é possível mais. Pode ser que seja um processo de obsessão complexa, também já não é mais possível. Não é a minha... Existe a palavra seara? Estranho. Área. Respondi sua pergunta? Então é possível em partes. Adriana, saudades de você. Como você está vendo essa história de Covid? Uau! Você pode ser mais específica? Porque é tanta coisa que a gente vê. Algumas coisas a gente sabe, nós nunca mais seremos os mesmos. A mãe do meu primeiro fractal teve Covid. Sim. Foi difícil porque ele não pôde amamentar dela durante um tempo. Tem tanta coisa, Adriana, que a gente vê. E... Repita, por favor. O que tem? Como você vê como geneticista? Como geneticista, eu tomaria. Mas o problema é o que foi colocado de negativo dentro dela. É muito metal pesado. E tem algumas coisas que não deveriam estar dentro delas. Nós falamos até determinado nível para evitar certas teorias conspiratórias, tá bem? Ainda mais aqui nesse momento. Mas se você pergunta é porque você compreende essa dimensão também. Você tem que escolher, fazer sua escolha simples entre se vacinar ou não. Mas eu não posso, em hipótese nenhuma, dizer vacinem ou não vacinem. Tá bem? É um momento que a gente tem que respeitar a escolha de cada um. O mundo vai demorar, Adriana, a se equilibrar novamente. Mas não é uma demora muito longa, no máximo uns 10 anos. O que foi, a graça? É muito tempo? O tempo. Vocês vão ver o tanto que vai passar rápido se vocês não entrarem em decadência, claro. Vai passar rápido. Existe um negócio. Juliana está dizendo que são informações muito... Só um minuto. Existe um negócio que é assim. Pesquisem. Acho que eu posso dizer. Por que a cada 100 anos uma pandemia pega o planeta Terra? Também. Mas existe um outro ditado que em português é siga o dinheiro. Sim. Quando você fala nesse processo de 10 anos, esses 10 anos é para o mundo se recuperar politicamente, socialmente e em níveis também de saúde Morais? Ou é 10 anos que nós temos que se preparar para ficar, por exemplo, com a máscara? A máscara, ela tem que ser usada dentro das aplicações da lei do seu país, correto? Dentro de cada país tem o seu estado e o seu município que possuem uma regulação orgânica de leis, correto? Quando, por lei, vocês não precisarem mais utilizar, então aí sim, você não precisará mais utilizar. Entende que eu não posso dizer certas coisas? Então é isso. Mas 10 anos é o tempo que se necessita para se curar muito do que foi machucado e destruído. Sim, obrigado quem disse destruído. Costume social, reestruturação econômica, porque pelos próximos 10 anos é só vocês olharem um pouquinho como foi os outros centênios, séculos, nos outros séculos. Sempre há aqueles que estão se aproveitando.
e haverá, primeiro, pense em um grande pedaço de carne para 100 cães. Aqueles que puderem pegar os pedaços primeiros vão ganhar mais. Depois vai descendo na hierarquia. Então, reestruturar economicamente, talvez por agora não vai levar 10 anos, porque a globalização e o capitalismo de vocês está muito acelerado. Ou seja, a informação ela é muito mais ágil e também no sistema econômico de vocês como um todo, no planeta, vocês sabem que é necessário haver a rotatividade de bens e comércio. É assim, não é? Ok. Respondi sua pergunta. Respondeu. Eu tenho outra pergunta, não sei se você poderia me responder. Se eu não puder, eu te digo, tá bem? Tá bem. Em relação ao fungo negro, né, que tem alguns casos Sim. em algumas cidades, é uma possível consequência ao planeta isso? Mas teve, né? Todo e qualquer. Aí eu já não sei dizer. Eu não tenho mais o nível de consciência que eu tinha. Mas todo e qualquer agente microbiológico é um traço de vida, é um traço da fonte, assim como vocês também são. Para você ter uma corporificação sólida hoje, um dia os átomos que te envolvem, que te corporificam, densificam, já estiveram nos mesmos átomos de uma bactéria. Compreende o que eu falo? Então tudo é vida e tudo é, de certa forma, a lei da selva. Mas vocês têm muito mais consciência e têm um gradiente de amor muito maior. Isso poderá evitar futuros que são trazidos na mídia para vocês como apocalípticos. Compreenda uma coisa. Da ilha paradisíaca que está no centro de todos os superuniversos, tem uma energia que aqui vocês chamam de energia taquiônica, certo? Certo. Muito bem. E aqui tem vocês, correto? Vocês não estão aqui? Agora, nesse exato momento de tempo? Tem algo tão interessante aqui embaixo. Então, veja bem, algo que eu sempre explico. Corpo físico, certo? Se você alterar um pouco a vibração e a densidade do corpo físico, você vai descer para tecidos. Eu não falo de tecidos, eu falo isso, tecidos. Pele, tecido adiposo, tecido ósseo, tecido conjuntivo, entre outras possibilidades. Se você alterar um pouquinho mais a vibração e a densidade, você vai passar para moléculas. Está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou saindo de um campo que é mais denso, jogando energia e excitando essa energia, deixando as moléculas mais vibratórias. Então, você saiu de tecidos, foi para, vamos falar devagar, corpo físico, tecidos, órgãos, células. Está me acompanhando? Se você mexer um pouco mais na vibração, você vai sair do campo das células e já vai entrar no campo molecular. Se mexer um pouquinho mais na vibração, você vai entrar no campo eletrônico, elétrons, neutrinos. Se você mexer um pouquinho nessa estrutura, você vai entrar em outras possibilidades de cargas elétricas, por exemplo, quarks, angstroms, entre outras. Você vai mexendo um pouco mais nessa sequência e você vai alcançar, por exemplo, energia taquiônica. Se você buscar da fonte da vida, que assim vocês chamam, lá da ilha paradisíaca de Havana,
ou Avona, você vai ter táquions. Eu não consigo recordar a sequência correta. Que tristeza. Mas enfim, táquions. Você vai ter algumas outras unidades elétricas, por exemplo, angsons, quarks, leptons, neutrinos, elétrons, átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, corpo. Compreende o que eu estou dizendo? Sim. A mesma energia que sai da fonte da vida é a que está aqui agora. Vocês são a fonte. Nós somos a fonte. Quantas horas? 22:05. Para encerrar, mais alguma última pergunta? Não? Você trabalha com o Juliano na cura, na casa de Maria? Já trabalhou há algum tempo atrás ou não? Já. Uhum. Mas na hora que você... Compreenda que eu estou dentro dele. Eu não saio dele. Eu só vou sair dele quando o corpo físico entrar em decadência total. É porque você veio por salvações. É o outro que fala ou você fala também? Eu preciso dizer saudações? Precisa, porque uma vez você fez uma água para mim e eu saí de uma infecção de urina muito grave. Aí que Bom. Eu só coloquei energia da fonte da vida aí. Mas se a gente é energia da fonte, Como é? se nós somos todos energia da fonte da vida, ela mesmo vai trabalhar com você. Mas ela não acredita ainda que é. Mas o que você falou, você pode repetir isso em voz alta, por favor? Se todos nós somos energia da fonte, todos nós podemos curar. Basta a gente acreditar. E fazer crer acreditar que É energia e um pouquinho de entropia. Só que quando eu tomei, eu não acreditei, tomei só 3 copinhos. E sabendo... Mas pra que você quer? Pra que você quer? Vai arranjar uma doença? Não, eu já tava. Tirou não, né? Tá bom. Foi muito bom ter vocês aqui. Eu vou ficar por aqui mais um tempo. Daqui a pouco eu vou embora. Tá bom? Pode ser. É pessoal? Não, é só. A gente estava falando de Covid, aí eu posso fazer uma última pergunta? Uhum. Assim, a gente está vendo um avançar, que a pandemia veio para mudar a gente, certo? Está havendo uma mudança genética muito grande, no geral. E aí veio a questão da vacina e, de certa forma, a vacina está causando alterações em cada um da sua forma. Cada um se manifesta de uma maneira. Reações ao medicamento. E estão surgindo doenças novas. Será que são novas? Pelo menos está aflorando agora, né? Ou eram pré-existentes? E a Então, flora? assim, eu fico me perguntando se tende a fazer assim, uns 180 de doenças novas, de mudanças, ou se, tipo assim, morre um bocado, para de existir um bocado delas e vem outra safra. E aí eu fico me perguntando, me dividindo em relação a isso. Sabe quem está criando as doenças? Vocês. Sabe como? Com o poder mental doente de vocês. Vocês quase todos estão muito doentes. Eu olho os pais biológicos do Juliano, eu olho aquilo e penso: uau, como conseguem? Era notícia ruim na televisão, de morte, não sei mais o que, o tempo todo.
e ainda por cima se alimentando em frente à TV, absorvendo. Cada qual está liberando energia para a malha cósmica ficar pior. Vocês não têm noção do tanto que está difícil, mas já melhorou muito. Só que o seguinte, lembra quando eu disse a cada século surge algo? Lembra quando eu disse siga o dinheiro? O mesmo desespero que vocês têm, as mesmas perguntas que vocês têm 100 anos atrás tiveram, 200 anos atrás tiveram. E hoje vocês estão aqui, estão plenamente satisfeitos em serem quem são. Existem determinados desafios que eles vêm e moldam vocês para melhor. Então, por favor, joguem bem o jogo, tá? Tá certo, por respeito às regras, eu vou encerrar aqui agora. Tá bom? Tchau. Desliga aqui. Cássia, você quer finalizar de alguma forma? Não?